Você já parou para reparar como nós tendemos muito a ficar presos em críticas ao invés de elogios? Já parou para pensar como alguns pensamentos negativos ficam muito fixados na nossa mente, muito mais do que pensamentos sobre coisas positivas? Você é muito bem-vindo ao canal Unicamente mais uma vez. Meu nome é Rodrigo Freitas e hoje nós vamos falar sobre o que é e como lidar com uma coisinha chamada viés cognitivo negativo. Bom, vamos lá. Para falar sobre viés cognitivo negativo, nós precisamos entender uma coisa. Esse é um programa que está no nosso cérebro. Assim como um computador tem os seus vários programas, nosso cérebro também tem vários programas, várias programações que vêm da época em que nós éramos homens e mulheres que viviam nas savanas, nas florestas, nos desertos, ou seja, vem lá da nossa ancestralidade. Esse programa faz com que desde muito pequeninos nós tendamos a priorizar as coisas negativas como uma forma de defesa. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando o bebê tem mais ou menos 8 meses de idade, ele tem uma tendência muito grande a fixar o seu olhar na foto de uma cobra ameaçadora, de ficar olhando para aquilo, muito mais do que para um sapinho gentil, para um bichinho gentil. Ele tende a fazer isso. É automático, é instintivo do bebê. É o programa da cognitividade negativa. Quando nós temos ali aproximadamente 5 anos, nós tendemos a observar muito mais uma cara feia, fechada, ou uma cara de medo, assustada, do que uma cara feliz. De novo, isso vem lá da nossa ancestralidade. Nós somos programados para nos defender. Deixa eu te dar alguns exemplos do que acontecia lá atrás, na época que os nossos ancestrais viviam em tendas, em barracas. Eles eram obrigados a ficar muito atentos a tudo que acontecia ao seu redor. Por quê? Porque eles não sabiam o que poderia vir do meio do mato, na escuridão, poderia vir um animal que iria devorar a família inteira, poderia vir uma tribo inimiga, poderia atacá-los. Então eles sempre tinham que ficar pensando sobre as coisas ruins, as coisas negativas que poderiam acontecer. E isso era muito bom para eles. Então, quando nós falamos de cognitividade negativa, ou viés cognitivo negativo, essa tendência às emoções negativas nos prenderem muito mais do que as emoções positivas, nós falamos sobre algo que é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom por quê? Porque isso faz com que nós tenhamos planejamento, com que nós tenhamos aquela tal da ansiedade boa. Ou seja, eu vou chegar na minha casa, eu vou encostar o meu carro, mas eu vou ficar atento e observar o movimento da rua, para eu não ser pego de surpresa por um ladrão. Então, isso é bom. Isso é a cognitividade negativa que faz conosco. Nós estamos nos preparando para nos proteger. Só que o que acontece? Essa cognitividade negativa, esse viés cognitivo negativo, essas emoções que nós tendemos a ter muito mais presas às críticas do que aos elogios, muito mais presas aos pensamentos negativos do que positivos, também faz com que nós passemos a viver doentes, muitas vezes ameaçados por nós mesmos, por nossos próprios pensamentos. Alguns cientistas dizem que mais de 80% das coisas que nós achamos que podem acontecer não acontecem de verdade. Isso com relação às coisas ruins, principalmente. Nós temos muito medo. Hoje nós temos programas e mais programas que mostram violência, assalto, enfim. Nós vivemos um tempo na pandemia onde as grandes notícias da mídia eram muito mais pautadas na quantidade de pessoas que morriam do que na quantidade de pessoas que estavam sendo curadas. A mídia também trabalha dessa forma, com a cognitividade negativa. É sabido por eles que notícias negativas atraem mais a nossa atenção do que coisas positivas ou neutras. Olha que absurdo. E assim, nós vamos adoecendo enquanto sociedade. Muitas pessoas saíram da pandemia com ansiedade, com depressão, com pânico. Isso tudo por quê? Porque começaram a ser bombardeados por coisas negativas e os seus cérebros não suportaram tantas informações ruins. É claro, é óbvio, que essa pandemia não foi fácil para ninguém, nós passamos muita dificuldade, muitos de nós perderam pessoas amadas, queridas, e tudo isso é verdade. Nós temos que lidar com essas situações. Há profissionais especializados para nos ajudar a lidar com isso, né? Psicólogos, psiquiatras, terapeutas dos mais diversos, ou seja, há muita ajuda
e disponibilidade de auxílio para as pessoas que têm essa questão da negatividade mais forte, inclusive vinda desse momento traumático para a gente, que foi a pandemia. Então, a cognitividade negativa, ela não é necessariamente algo ruim. Ela é boa quando nos ajuda a planejar, quando nos ajuda a nos antever algumas coisas, e ela é ruim quando nos prendemos muito a essa negatividade e faz com que nós nos tornemos cada vez mais ansiosos, mais com medo, mais depressivos, enfim. Então nós temos que lidar bem com isso. Deixa eu dar mais alguns exemplos de pensamentos negativos que nós temos no dia a dia. No trabalho, por exemplo, tem muitas pessoas que têm medo de ser mandada embora, têm medo de ser demitida, fazem de tudo, tentam trabalhar o melhor possível, mas estão sempre com o pé atrás. No trabalho, mais uma vez, um exemplo do nosso relacionamento interpessoal, nós ficamos pensando que as pessoas não gostam de nós, que as pessoas só sabem olhar para nós de maneira torta, e às vezes, na grande realidade, as pessoas estão com seus próprios problemas pessoais e por isso estão às vezes mais sisudas, estão às vezes mais cabisbaixas, e nós tendemos a acreditar que isso é conosco. Muitas vezes no nosso ambiente familiar, a esposa, o marido, está ali também com uma tristeza, com uma dificuldade, que é pessoal, e nós tendemos a achar que isso é conosco. Então, nossos filhos muitas vezes estão ali quietinhos, estão muitas vezes tentando se recuperar do dia da escola, que às vezes foi exaustivo, cansativo, e a gente os vê quietinhos e acha que eles estão em depressão, e muitas vezes é por causa da personalidade deles, são mais introvertidos, e eles gastaram toda a bateria social no dia a dia da escola, e a gente acha que eles estão se afundando em depressão porque eles estão quietinhos, e isso não é uma verdade. Então, preste bastante atenção nisso. Todos os nossos pensamentos, quando eles são negativos, eles tendem a ficar muito presos a nós. Como podemos resolver esses pensamentos negativos? Como podemos lidar com críticas pesadas que nos ferem? Bom, se você frequenta aqui o nosso canal unicamente, assiste os nossos vídeos, você já ouviu a técnica DCD, do grande doutor Augusto Cury. A técnica DCD é uma arma poderosa para lidar com pensamentos negativos. O D de duvidar. Duvidar desses pensamentos negativos. Duvidar das falsas crenças, duvidar dos pensamentos que encarceram. Criticar esse pensamento. O ser é sobre criticar. Poxa vida, por que eu estou pensando isso? Se eu continuar pensando dessa forma, onde eu vou parar? Onde as minhas emoções vão se acabar? E determinar o quê? Determinar que você controla a sua própria vida. Determinar que você é o autor da sua própria história. Não deixar com que esses pensamentos te governem e dizer assim, não, eu vou conseguir, eu vou vencer. As pessoas podem me criticar, mas há outras tantas que me elogiam. Tem coisas ruins acontecendo? Tem, mas também tem tantas coisas boas acontecendo. A vida é boa, a vida é bela. Apesar das grandes aflições que nós temos nela, vou viver melhor. Então determine que você vai conseguir superar a negatividade. Claro, e muito importante, você pode também usar técnicas de respiração para isso. E também aqui no nosso canal unicamente, você já aprendeu uma técnica, quando eu ensinei sobre os 4 hábitos críticos dos SEALs, os fuzileiros navais norte-americanos. A respiração 626. Você puxa o ar, inspira por 6 segundos, segura por 2 e solta o ar em 6 segundos. Se você fizer isso 3 vezes, apenas 3 vezes, você vai conseguir controlar reações de pânico, vai diminuir a pressão arterial, vai conseguir controlar as amígdalas, que são 2 coisinhas bem pequenininhas ali no cérebro que fazem com que você possa entrar numa reação de pânico, entrar num momento de ansiedade. Então, 626 e DCD, 2 técnicas que ajudam você a controlar e vencer e lidar com o viés cognitivo negativo. Então, eu espero que esse vídeo te ajude. Tome muito cuidado com esses pensamentos negativos. Sempre lide com essas emoções. E lembre sempre, você tem muito valor. Você é um ser humano único. Você é capaz de vencer. E vai dar tudo certo. Basta que você continue acreditando no seu potencial, acreditando em coisas superiores a você mesmo, para aqueles que têm uma fé em Deus. Porque pode ter certeza, tudo aquilo que é transcendente também pode ajudar bastante, tá bom? Bom, se o vídeo foi útil para você, mais uma vez eu peço, curta o vídeo, compartilhe, se inscreve aqui no nosso canal unicamente e vamos juntos melhorar as nossas vidas e ajudar as pessoas que nós amamos a melhorar suas vidas também. Chega de pensamento negativo, chega de ficar preso a emoções negativas
viva a sua vida com plenitude de alegria. Bom, um grande abraço para você, obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.